Imagine que um segurado facultativo que estava recolhendo como segurado facultativo baixa renda pelo Código 1929 ou pelo Código 1937, que é o recolhimento trimestral do segurado facultativo baixa renda, mas que estava durante todo o seu período de recolhimento com uma pendência de validação desses recolhimentos nessa condição de segurado facultativo baixa renda. E aí, esse segurado vem a óbito e os seus dependentes são os seus clientes que te procuraram no seu escritório, querem a pensão por morte, mas estão dependendo da validação das contribuições previdenciárias como segurado facultativo baixa renda do instituidor. E sem essa validação, não há como gerar a pensão por morte. Eu queria saber o que você faria nessa situação. E aí eu já te adianto que existe uma saída. A saída está prevista no tema 286 da Turma Nacional de Uniformização. Eu vou te explicar qual foi o entendimento fixado pela Turma Nacional de Uniformização, mas para chegar lá, eu quero abordar com você 4 pontos essenciais para você entender muito bem essa temática. O primeiro ponto é quem é esse segurado facultativo baixa renda. O segundo ponto é como é feita a validação do segurado facultativo baixa renda e como que o segurado sabe que essas competências já foram validadas ou não. O terceiro ponto é se essas contribuições como segurado facultativo baixa renda não foram validadas pelo INSS, será que a autarquia previdenciária aceita a complementação dessas contribuições após o fato gerador do benefício? E o quarto ponto, por fim, é o que a Turma Nacional de Uniformização decidiu no tema 286 nos seus representativos de controvérsia. Com relação ao primeiro ponto, o segurado facultativo baixa renda está previsto no artigo 21, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Lei 8.212 de 91. É a nossa lei de custeio da Previdência Social. E somente se enquadram nessa condição de segurado facultativo baixa renda aqueles que não exercem atividade remunerada e, ao optarem por se filiar à Previdência Social, não possuam renda própria, se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico e pertençam, por fim, a uma família de baixa renda, que é aquela família que tem renda familiar de no máximo 2 salários mínimos. Então você já sabe quem é o segurado facultativo baixa renda e quais são as condições para que uma pessoa se filie nessa categoria de filiação à Previdência Social. E o recolhimento previdenciário nessa condição, é bom lembrar, é de 5% sobre o salário mínimo, o que facilita bastante a participação de uma pessoa pertencente a uma família de baixa renda, sem renda própria e que não exerce atividade remunerada no plano de benefícios da Previdência Social. O segundo ponto é como que o INSS faz essa validação e como saber se essas contribuições de segurado facultativo baixa renda já foram validadas ou não. Em tese, essas contribuições previdenciárias feitas pelo segurado facultativo de baixa renda são feitas automaticamente pelo INSS, usando especialmente o CAD único como fonte principal de consulta de dados públicos para verificar se os requisitos foram cumpridos. Então, as contribuições serão validadas automaticamente se os recolhimentos previdenciários foram feitos nos códigos 1929 ou 1937, no caso de recolhimento trimestral, e não haja indicativo de renda própria no CAD único ou em outras consultas públicas feitas pelo sistema do INSS, bem como não haja nenhuma indicação de atividade remunerada no CNIS e que a respectiva família do segurado tenha renda familiar de até 2 salários mínimos. Lembrando que o CAD único também precisa estar atualizado a cada 2 anos. Então, reunidos esses requisitos, o INSS valida automaticamente as contribuições feitas como facultativo de baixa renda. E aí, quando as contribuições estão validadas, já no CNIS, consta o indicador IREC-FBR, é um indicador de validação dessas contribuições. De outro lado, quando essas contribuições não estão validadas, existe um indicador negativo que é o PREC-FBR. Então, muita atenção no CNIS do seu cliente para verificar se esses indicadores estão lá quando houver o recolhimento na condição de segurado facultativo baixa renda. Se de alguma forma não há nenhum indicador de confirmação, de validação dessas contribuições, você pode pedir dentro do meu INSS o serviço de validação das contribuições de segurado facultativo baixa renda. Existe um serviço lá dentro do meu INSS. Basta que você digite na lupa validação e já vai aparecer a opção validação facultativo baixa renda. Lembrando que esse pedido de validação pode ser feito a qualquer tempo, e não necessariamente quando você for requerer o benefício previdenciário para o seu cliente. E aí a gente entra no terceiro ponto. Se por acaso essas contribuições não foram validadas ainda, seja de maneira automática ou mesmo por um pedido feito por você, como advogado do seu cliente, o INSS aceitaria uma complementação após o fato gerador de um benefício? Por exemplo,
após o início da incapacidade para a concessão de um auxílio por incapacidade temporária? Bom, isso não está previsto expressamente na Instrução Normativa 128 e também nas portarias que acompanharam a Instrução Normativa, mas existem atos normativos internos do INSS já expedidos há bastante tempo, que autorizam sim essa complementação de contribuições após o fato gerador. E aí o segurado facultativo baixa renda poderá então solicitar a complementação de contribuições de 5% para 11% ou de 5% para 20% sobre o salário mínimo. A própria diretoria de benefícios do INSS se manifestou expressamente dentro do julgamento do tema 286 da Turma Nacional de Uniformização, dizendo que sim, já é admitido dentro da esfera administrativa essa complementação mesmo após o fato gerador. Entretanto, a diretoria de benefícios do INSS ressalvou que essa autorização de complementação após o fato gerador não era e não é permitida dentro do INSS após o óbito do segurado. Então, no caso do nosso questionamento inicial dessa aula, os dependentes do instituidor falecido que te procuraram para requerer a validação da contribuição previdenciária do instituidor que havia sido feita como segurado facultativo baixa renda e não foi validada, não poderá, em tese, ser objeto de complementação por esses dependentes na esfera administrativa. Só que a Turma Nacional de Uniformização foi além, e esse é o nosso quarto e último ponto para abordarmos nessa aula. O tema 286 da TNU entendeu que sim, mesmo após o óbito, é possível também a complementação dessas contribuições de facultativo baixa renda pelos dependentes. Então, em resumo, nós temos hoje, na esfera administrativa, a possibilidade de complementação dessas contribuições após o fato gerador, mas não após o óbito. E se houver, então, a necessidade de complementação após o óbito, você vai precisar ir ao Poder Judiciário e citar o tema 286 da TNU. São esses detalhes que fazem a diferença do grande previdenciarista, conhecer o mundo previdenciário administrativo e o mundo previdenciário judicial. E comigo você vai aprender tudo sobre esses dois mundos. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não deixe de salvá-lo para você consultar ele posteriormente quando você precisar. Eu te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais.